Jesus é o Senhor. Ao dizer essa frase e ao expressar que a igreja, que os irmãos precisavam viver sempre nessa perspectiva de que esse Senhor é um Senhor que é vivo e não morto, aí nós entramos em outro conteúdo, né? E que ficamos aqui, só nessa frase, sem trazer mais conteúdo do que a gente tinha preparado. E aí eu disse, isso pode ser uma dica para que a palavra seja ministrada à noite para os irmãos que vieram pela manhã e virão de noite, e também para aqueles que virão à noite, né? Então, estamos aqui para exatamente pensar nisso. Olha só, antes de apresentar 3 razões no Novo Testamento, pelas quais a ressurreição é essencial aos propósitos de Deus na criação e salvação, eu quero dizer que a ressurreição corporal de Jesus é essencial para ser cristão. Olha só, interessante o que é que o texto traz para nós aqui. Se a gente tem dificuldade de compreender a ressurreição de Cristo, nós temos dificuldade de ser cristão. E eu quero que você pense exatamente nessa perspectiva, certo? O apóstolo Paulo diz em Romanos 10:9 o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então aqui pode observar que essa palavra ressuscitou aqui, ela é emblemática, fundamental, centralizada, para que você possa firmar a sua fé, firmar o seu compromisso e caminhada com Jesus. Se você tiver dúvida sobre a ressurreição de Cristo, você pode ter dificuldade de acreditar em outros princípios das Escrituras que traz uma proposta de vida com Deus, certo? Então assim, se você de fato confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que Ele ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele diz, você será salvo. Agora, o problema talvez de muitos é exatamente sobre a dúvida da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos para frente. Agora, eu sei que Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mas, ao dizer isso, ele não quis dizer, creia em um homem morto. Então, quando você lê as Escrituras e vê a palavra Senhor, especialmente no Novo Testamento, eu quero que você sempre lembre que esse Senhor, ele tem uma necessidade de você lembrar de que esse Senhor, ele é Senhor sobre a morte também. Ele é um Senhor que ressuscitou dentre os mortos. Ele é um Senhor não morto, mas um Senhor vivo. E que precisa, cada vez mais, tomar posse desse entendimento. Quando diz crê no Senhor, ele quer dizer, ele é Senhor. Ele não foi Senhor. O seu senhorio permanece vivo. E aí é interessante a gente pensar nisso aqui. E você não pode ler as cartas de Paulo e pensar que Jesus era Senhor e agora está no túmulo. Aliás, quando Paulo tem a sua experiência de conversão, né? Jesus já havia morrido, ressuscitado, subido ao céu. A igreja já estava a todo vapor trabalhando, né, militando naquele contexto de Jerusalém. Paulo era um perseguidor ferrenho. Ele sai para perseguir a igreja, tem um encontro com esse Jesus na estrada, né? E quando ele cai ali por terra, o texto diz que Paulo ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse Jesus está vivo falando com Paulo. Esse Jesus está exatamente marcando e carimbando a vida do apóstolo, ao ponto de que em todas as expressões que ele coloca a palavra Senhor, Paulo não tem dúvida de que esse Senhor, ele é o
o Senhor ressurreto. Vamos pensar então nisso aqui, né? Ele agora, que Jesus era Senhor e agora está no túmulo. Ele não era, né? Você não pode pensar que quando Paulo escreve as suas cartas, ele tem esse pensamento de um Jesus morto no túmulo, mas um Jesus ressurreto. Paulo em 1 Coríntios 12, 3, ele diz, ninguém, e aqui eu queria chamar a atenção para esse versículo, ele diz, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, que fala ao coração do ser humano, leva você a confessar que Jesus ele é Senhor. É pelo Espírito Santo, é pela consciência de que esse Jesus ressurreto está no meio, ministrando e falando ao coração. Aí nós entramos no período da manhã sobre a questão da conversão, da salvação, certeza de salvação, não certeza de salvação e por aí vai. E nós entendemos que quando o Espírito Santo, e nós dissemos isso de manhã, que Paulo diz, vós estavas mortos em vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida. Esse dar vida, quando Paulo trata, é a presença do Espírito Santo que entra no sujeito que está morto espiritualmente falando, que não pode ter nenhuma ação, nenhuma reação própria dele para dizer que quer Jesus como Salvador e Senhor. Depois que o Espírito Santo entra no coração da pessoa, ele reage, ele entende, ele compreende que precisa de salvação e de redenção. Aí é quando ele confessa que Jesus ele é Salvador e Senhor, porque o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Você não pode ser, gente, aqui é interessante essa frase aqui, ó. Você não pode ser cristão se crer apenas em um Senhor, aliás, um ser humano morto, que um dia foi Senhor. Então, se aqui a gente tem o entendimento de negar a ressurreição de Jesus e você confessar que ele é o teu Salvador, eu quero dizer que esse entendimento ele está equivocado. Você precisa compreender melhor a proposta da salvação. E nós vamos ver isso mais na frente, certo? Então, confessar que Jesus é Senhor é a confissão fundamental da igreja primitiva. Aliás, a razão principal da perseguição da igreja primitiva era a doutrina da ressurreição. Paulo escreve isso no capítulo 15 e 16 da primeira carta aos Coríntios, tratando de maneira intensa, profunda, sobre a ressurreição de Jesus. Então, nós precisamos pensar isso aqui. Jesus ele é Senhor, e quando diz que Jesus ele é Senhor, é preciso pensar que ele é o Senhor vivo, né? E esta é a confissão fundamental que norteia a igreja primitiva e vem até os dias atuais. A igreja que se propõe a caminhar nos princípios do evangelho autêntico, ela não pode negar o fundamento da ressurreição de Jesus Cristo, certo? E aí, qual é a importância da ressurreição de Jesus? Talvez isso seja uma pergunta que você esteja pensando, porque o que evidencia muito nessa data, né, de Páscoa, de paixão de Cristo e tudo mais, é o sacrifício de Jesus. É algo que traz mais força, né, para o meio cristão, para o cristianismo de modo geral, em que o comércio trata muito isso, né, o cinema trata muito isso, sobre o sofrimento de Jesus, o sacrifício dele, seu sangue derramado, as palavras da cruz, uma série de outras coisas, e a ênfase que é dada à ressurreição é desse tamanhozinho, bem pouquinha, bem pequenininha, né? Mas eu quero que vocês entendam exatamente isso. Qual a importância da ressurreição de Cristo? Aqui estão 3 razões pelas quais a ressurreição e consequência a Páscoa, né? Consequentemente a Páscoa é
tão importante? Eu vou dar as três respostas aqui, três razões, e depois nós vamos falar de maneira individual cada um. É importante por causa da ligação entre a ressurreição de Cristo e sua morte. Então nós precisamos lembrar exatamente disso. Só há ressurreição porque há morte. Ah, mas a gente sabe disso. Tá, mas se Cristo apenas morre e não ressuscita, todo o seu sacrifício e sofrimento teria sido em vão. Nós vamos ver isso mais na frente. Segundo, é importante por causa da ligação entre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. É interessante que a dimensão da ressurreição de Cristo não fica restrita a Ele. Tem implicação para mim e para você, que crê em Jesus como Salvador e Senhor. E a terceira razão é importante por causa da ligação entre a ressurreição de Cristo e o seu ministério presente e futuro. O ministério de Jesus, nos dias atuais e no futuro, tem a implicação da importância da sua ressurreição. E às vezes a ressurreição foi um ato ali na cruz, aliás, ali que saiu do sepulcro no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, e pronto, acabou. Apareceu depois aos discípulos, subiu ao céu e deixou aí a igreja seguir. E a gente acha que não tem nenhum valor, nenhuma importância para o ministério presente e futuro de Jesus na sua igreja. É interessante a gente pensar isso, porque Jesus continua com o seu ministério ativo, abençoando a igreja, consolando a igreja, fortalecendo a igreja, trazendo para a igreja exatamente o sustento que ela precisa. Vamos para frente. A ressurreição de Cristo, primeiro, a ressurreição de Cristo, ela vindica sua morte e nos liberta do pecado. Ah, mas o sacrifício de Jesus foi quem ele tomou sobre si os meus pecados, ele sofreu pelos meus pecados, mas a ressurreição, ela batalha, né? Ela traz uma reivindicação, um direito aí de poder. A ressurreição traz exatamente essa reivindicação da sua morte e de nos libertar dos nossos pecados. Olha só o que é que diz Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte, Jesus, para todos, aliás, para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A causa da morte de Cristo foram as nossas transgressões. A causa da morte dele foram os nossos pecados. A ressurreição foi a finalidade da nossa justificação. Então, há uma razão, há uma finalidade, há um propósito de Cristo ressuscitar para nos justificar. Ele reivindica diante do tribunal de justiça do Pai a nossa libertação através da sua ressurreição. Então ele ressuscita dentre os mortos para a nossa justificação. A morte de Cristo completou com sucesso a obra fundamental da nossa justificação. Que maravilha, né, queridos? A gente poder ter essa verdade como centralidade, né, do cristianismo, né, da ressurreição de Cristo, o valor que ela traz para nós nos dias atuais. Ninguém seria salvo sem que Deus nos declarasse justos diante do trono de justiça. E essa declaração diante desse trono de justiça tem fundamento na ressurreição da pessoa de Jesus. Romanos 4:25 diz que a morte de Cristo garantiu essa justificação tão completamente que Deus colocou seu onipotente selo de aprovação sobre a justificação ao ressuscitar Jesus dos mortos. Então, essa é a ideia. O sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, a sua morte, o seu sepultamento, né, a sua agonia profunda ali na cruz, ela de fato foi
ratificada esse sacrifício autêntico com o próprio Deus ressuscitando o seu Filho dentre os mortos. Então a ressurreição corporal de Jesus vindicou, ou seja, defendeu o sucesso salvador da sua morte tão cruel e tão sangrenta ali na cruz do Calvário. Eu queria que você pensasse nisso, porque a importância da ressurreição tem a ver com a libertação, né? Com a defesa dos nossos pecados. Jesus mostrando que ele foi vitorioso e que o seu sacrifício foi aceito, porque ele ressuscitou. A segunda razão, aqui ó, a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, a gente também não ressuscitaria. Gente, isso é de um valor que nós precisamos celebrar a ressurreição de Jesus com muito mais efusão, com muito mais explosão de alegria do que qualquer outra bênção. A ressurreição também é importante por causa da ligação entre a ressurreição de Cristo e a nossa própria ressurreição. Olha só o que é que diz 1 Coríntios 5, ou 15 e 20. Ele diz assim: no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos. Esta é uma versão, eu acho que é a King James, se não me engano, né? O primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiam. Isso significa que a ressurreição é vista como uma grande colheita. Olha só, Cristo é a primícia dos que dormem. Esse termo primícia tem a ver com a colheita, os primeiros frutos, né, da colheita do plantio, né? E isso era muito comum naquele contexto ali dos judeus, especialmente por causa de uma condição agrícola que o povo ali tinha, né? A gente sabe disso pelo Antigo Testamento. Então, a grande colheita e a ressurreição de Cristo é as primícias, ou seja, o primeiro estágio que garante a nossa ressurreição. Nós só vamos ressuscitar, isso traz paz ao nosso coração, porque Cristo ressuscitou. E aí você talvez tenha dúvida em dizer, mas como é que eu vou ser, né, na ressurreição? Se você entender como Jesus, como era o corpo de Jesus ressuscitado, você vai aceitar que o seu também vai ser semelhante, né? Jesus, depois de ressuscitado, ele veio com as cicatrizes do seu lado, ele veio com as cicatrizes das mãos, não tinha mais ferida ali, mas estava sarado. Mas Jesus foi alguém que, com o seu corpo, né, glorificado, ressuscitado, transformado, incorruptível, ele ultrapassava barreiras, né, paredes, as portas, por sinal, estavam fechadas, os discípulos reunidos, e Jesus aparece no meio deles, dizendo, Pai, seja convosco. Quem abriu a porta? Ninguém. E os discípulos reconheceram Jesus pela sua fisionomia. Você vai ressuscitar com um corpo incorruptível, mas a sua fisionomia. O seu corpo não vai mais envelhecer, o seu corpo não vai mais sentir dor, você não vai mais passar pelos problemas que o pecado afeta hoje a sua vida. Na ressurreição, você terá um corpo glorificado e eternamente restaurado para adorar e celebrar esse Jesus. Isso só é possível por causa da ressurreição do nosso Mestre. Isso é algo que nós precisamos lembrar e celebrar. Romanos 6:5 nos informa, porque se fomos unidos com Ele, olha só, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Então, se nós fomos unidos ao Senhor Jesus
pela morte dele na cruz, e ele tomou sobre si os nossos pecados, diz a palavra, e precisamos pela fé crer que ele nos salvou e nos libertou da condenação eterna, e nós fomos unidos a ele pela sua morte, também o seremos na ressurreição. E vamos conversar uns com os outros, vamos comer uns com os outros. O texto do Evangelho de João diz, capítulo 21, que depois que Jesus ressuscitou, uma semana depois da sua ressurreição, mais ou menos, Pedro, Tiago, João dizem assim, vamos pescar. E foram pescar. E o Evangelho de João diz que eles passaram a noite toda pescando, não pescaram nada. Quando amanhece o dia, eles veem um homem na praia, com a fogueira ali já acesa, alguns pães ao redor, e Jesus grita assim, vocês têm algum peixe por aí? E nós passamos a noite e não pegamos nada. Joga a rede do lado direito, mais ou menos isso, né, que o texto diz. E a Bíblia diz que eles lançaram as redes, trouxeram as redes cheias de peixe, e um deles disse assim, aquele é Jesus. E Jesus chama para comer com eles. Consciente, com razão, reconhecendo e conversando. Quando na ressurreição dos mortos, a sua igreja for retirada exatamente do sepulcro, e Jesus ressuscitará todos os salvos, reuniremos todos, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, e manteremos uma comunhão eterna, celebrando e exaltando o Senhor, por causa da ressurreição de Jesus. Nós também ressuscitaremos para a glória dele. Nossa ressurreição será consequência da nossa união com Cristo, que foi ressuscitado. Se ele não foi, nós também não seremos. E Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Seremos os mais infelizes de todos os seres. É vã a nossa fé. Mas ele diz, mas de fato, Jesus ressuscitou. Capítulo 15, da primeira carta de Paulo aos Romanos. 2 Coríntios 4,14 diz assim, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Portanto, a ressurreição de Cristo é importante para a nossa ressurreição, depende dela, né? Porque a nossa ressurreição depende da ressurreição de Jesus. E aí, de novo, lendo o versículo, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, que foi Deus, também esse Deus nos ressuscitará com Jesus Cristo e nos apresentará juntamente. Paulo dizendo aos Coríntios, nos apresentará juntamente com vocês, e seremos um só povo, seremos aí um povo que vai celebrar. Então, irmãos, é algo que nós precisamos entender, porque a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. A terceira razão, deixa eu até ver aqui que horas são aqui para poder, vai dar para a gente concluir o conteúdo todo. A terceira razão está aqui, A ressurreição de Cristo sustenta seu ministério presente. A ressurreição de Cristo é importante por causa de sua conexão com o ministério presente e futuro de Cristo. É interessante isso aqui porque, de novo, seria ele morrer e não ressuscitar, seria deixar a igreja ou os seus discípulos naquele contexto sem cobertura e sem força para seguir o ministério. A morte de Cristo foi a compra da nossa salvação, não sua aplicação ou consumação. A Bíblia descreve muito mais a ser feito para a nossa alegria eterna
na glória de Deus e na comunhão com Jesus. Então as Escrituras traz essa importância da ressurreição nos dias atuais, né? Então essa morte de Cristo, ela foi a compra, né, da nossa salvação, não a sua aplicação. A aplicação, ela tem a ver com a ressurreição. Ok? Seguindo em frente, a obra salvadora de Cristo continua em seu corpo ressurreto. Olha só, a obra salvadora de Cristo continua em seu corpo ressurreto, enquanto ele intercede por nós, bem como quando ele vier novamente em glória para estabelecer o seu reino definitivamente com todos os salvos. Então a ressurreição está para esta realidade nos dias atuais e para o futuro. Então tem uma dimensão para além daquele contexto, né? Tem para além exatamente da nossa ressurreição, porque está trazendo então aqui esse desfruto da glória do Senhor mediante a igreja que está servindo nesse lugar. Então ele tem uma salvação, né, aí de comunhão viva. Esse Senhor ressurreto continua a ministrar ao nosso coração também nos dias atuais. Então essa ressurreição, ela sustenta o seu ministério presente. Se ele não estivesse vivo, não haveria salvação. De novo, porque a prova da vitória contra a morte e o pecado é a ressurreição. Então, se ele não ressuscita, se ele não estivesse vivo, se ele não ressuscita, não estaria vivo. Se ele não estivesse vivo, não haveria salvação. Isso é algo que nós precisamos lembrar. Não haveria nada para desfrutar por toda a eternidade que fosse verdadeiramente satisfatório. Ou seja, o que dá sentido e esperança para a nossa eternidade cheia de gozo e de paz é a ressurreição de Cristo. É tanto que aqueles que de fato não creem em Jesus como Salvador e Senhor, não terão essa esperança. Eles não têm de fato segurança. Para eles a vida termina aqui. E muitos sofrem, mas sofrem demais nessa realidade. Mas não compreendem a proposta da redenção de Jesus, não entendem esse projeto redentor a partir exatamente da ressurreição, e portanto não tem esperança de eternidade. E eles dizem: eu não sei o que vai ser de mim após essa realidade aqui. Pois para nós, povo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que creu pela fé salvadora. E aqui eu quero chamar a atenção sobre essa questão da fé salvadora. A fé salvadora, ela não é uma fé sentimental, certo? É uma fé racional. A fé salvadora em Cristo, ela tem razões que explica, que justifica, que dá sentido. E aí eu vi esses dias um vídeo de um rapaz falando sobre essa questão da fé racional. E ele diz que se a fé for um sentimento, essa fé pode ser acabada a qualquer momento. Porque você sente algo agora e depois você pode não sentir mais. Você sente uma tristeza, depois a tristeza passa. Você sente alegria, depois essa alegria pode passar. Você sente paz no coração, né, por uma situação que está acontecendo ali, tudo tranquilo, mas depois as tribulações podem vir roubar a sua paz. E ele disse assim: mas a fé, ela é racional. A fé, ela traz para você segurança do que você crê.
E ele, inclusive, faz a pergunta para quem está conversando com ele. Ele diz assim: quanto é 2 mais 2? O cara disse: é 4. Quanto é 4 mais 4? É 8. Essa é uma certeza, né? Vai mudar? Não, nunca vai mudar. Então a fé é isso. A fé salvadora não muda as nossas convicções. E essa fé salvadora, ela é tão racional que traz para nós a certeza, a convicção de que não importa o que aconteça com a nossa vida aqui na terra, mas nós temos a alegria de que no dia que nós morrermos estaremos com o Senhor e viveremos eternamente sem nenhum sofrimento mais. Há tantos testemunhos, meus irmãos, há tantos testemunhos de pessoas que morreram com Cristo, sofrendo duramente. Russell Shedd, um pastor brasileiro, morreu há pouco tempo atrás. Nos últimos dias, ele foi acometido de uma enfermidade que trouxe muito sofrimento. E ele diz: quanto mais as dores intensificam, mais eu sei que eu estou perto de ir para encontrar-se com o meu Senhor. Então eu suporto. Isso é convicção, isso é fé salvadora. Sem ressurreição não há comunhão, nem salvação, nem alegria. É preciso a gente pensar nisso. Vamos considerar esses textos aqui, ó. Efésios, desculpa, passou um aqui. Romanos 6:9 diz: sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte já não tem domínio sobre ele. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, e mais, quem ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. Ministério autêntico de Jesus nos dias atuais. Efésios capítulo 1, verso de 20 a 23 diz: Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar-se, olha só, e o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ministério ativo de Jesus, sentado no seu trono, governando sobre a igreja, governando sobre as nações, reinando absoluto. E Jesus é quem sustenta a sua igreja. Esse é o ministério presente dele hoje, como guia e cabeça que supre todas as necessidades da igreja. Atos 17:31 diz assim: Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e disso deu provas a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Depois, Paulo escreve aos Colossenses: ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Governo soberano de Jesus sobre a igreja. E meus irmãos, eu quero concluir essa reflexão dizendo que a ressurreição de Jesus é absolutamente essencial, porque sua morte seria ineficaz sem ela. Então a ressurreição torna a morte de Jesus eficaz para o perdão dos nossos pecados. Também porque não teríamos a esperança de ressurreição sem a ressurreição de Jesus. Resumo aqui fazendo. E porque o ministério de Jesus também, que ele realiza agora e realizará para sempre
para a nossa alegria eterna, não existiria sem a ressurreição. Se Cristo não ressuscita, ele estaria morto no sepulcro, não podia intervir na igreja, não poderia responder às nossas orações, não poderia interceder por nós, se ele não ressuscita. Dá para entender isso com clareza? Dá para a gente entender uma verdade central da ressurreição? Juntos com a morte de Jesus, sua ressurreição é o evento mais importante da história deste mundo. E quando você olha para trás, no sentido de fazer uma retrospectiva histórica da humanidade, nós vamos observar que o projeto de Deus, revelado pelas Escrituras, faz todo sentido. E nós precisamos cada dia mais confiar e exatamente saber que esse Senhor é aquele que de fato enviou seu Filho para morrer por nós, para nos dar alegria e esperança de eternidade. Eu quero que você saia daqui com esta verdade da ressurreição de Cristo. De fato, ele ressuscitou. De fato, ele está presente em nosso meio. De fato, nós ressuscitaremos e teremos uma eternidade de pleno gozo, porque cremos no sacrifício dele. E o sacrifício dele não se limita apenas à sua morte ali, mas ele é completo, ele é eficaz, ele tem um resultado com a sua ressurreição. Que Deus abençoe você e te faça cada dia viver numa perspectiva em que a ressurreição de Cristo torna esse Jesus Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida. Você não pode adorar o Senhor. Você não pode adorar um Senhor morto. Você precisa adorar e deve adorar o Senhor Jesus, o vivo dentre os mortos, por causa da sua ressurreição. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos faça cada dia celebrar a esse Jesus. E queridos, eu sei que a data da Páscoa é uma data de celebração da ressurreição. Ok. Mas eu queria que você saísse daqui lembrando de que esse Jesus, ele é vivo todos os dias. A ressurreição deve ser celebrada todos os dias. Devemos carregar em nosso coração que quando a gente ouvir essa palavra Senhor Jesus, a gente deve lembrar que tem um link necessário com a ressurreição. Porque senão ele foi Senhor. Se ele não ressuscitou, ele não é Senhor. Mas como ele ressuscitou, nós podemos dizer com todas as letras que essa ressurreição faz toda a diferença para mim, para você e para aqueles que creem como Redentor da sua vida. Que Deus nos ajude e nos fortaleça cada vez mais a viver para a glória dele. Amém?